Antônio Tabet, este aqui é o Alt Tabet, o videocast, podcast que não rasga a seda para ninguém, exceto por hoje. Porque eu vou entrevistar aqui uma artista fabulosa, uma cartunista de mão cheia, e se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Talvez eu seria, sei lá, médico, dentista, Porta dos Fundos não existiria. Muito obrigado. Sério E isso? seja muito bem-vinda, Laerte, tudo bem? Muito obrigado, digo eu, por esse começo triunfante. Mas é triunfante mesmo. Eu quero saber de você o seguinte. Tantos anos de carreira, uma trajetória tão sólida, tão consistente, você ainda estranha quando se depara com um fã que nem eu? Não. Maravilhosa. Mas o que eu falei é verdade. Assim, É nada. é verdade, é verdade. E eu já falei isso publicamente algumas vezes. Assim, se não fosse por aquela geração, você, Angeli... Não, diluído em geração, eu mas aceito. mas é a mesma coisa de eu falar assim, se não fossem os Beatles, e os Beatles não existiriam se não fosse o Paul McCartney, por exemplo. Você faz parte daquela geração, e assim, você é responsável, sim, pelo Porta dos Fundos. Por exemplo, se não fosse a obra de vocês, eu não teria me inspirado para escrever ou criar boa parte do que eu escrevi no Porta, e talvez isso, certamente isso influenciou na criação do grupo, no que nós somos hoje. Me explica essa geração, como é que vocês se juntaram? Foi um alinhamento astral? Você acha que teve... quais foram os acontecimentos, as circunstâncias sociais e temporais que fizeram surgir ao mesmo tempo gente como você, Angeli, Glauco, Adão e por aí vai? Eu acho que foi um alinhamento astral, porque éramos jovens todos ali na faixa dos 20 anos, um pouco antes, um pouco depois, e era a ditadura, assim, raiava a ditadura, né? Anos 70 e tal. E a gente querendo produzir quadrinhos, produzir charge, publicar, fundamos uma revista chamada Balão. Eu acho que a Balão foi um catalisador, sim, um aglutinador das pessoas que lidavam com essa linguagem de quadrinhos, charge, cartoon, desenho de humor gráfico, de um modo geral. O Luiz G foi um dos fundadores da Balão, e ele tinha uma ideia muito clara do que a gente podia fazer, para onde a gente deveria ir, assim. E a Balão durou uns 2 anos e publicou Angeli, publicou Alci, então começou a virar um ajuntamento fora da Balão também, porque o Angeli, Toninho Mendes, Alci eram todos da Casa Verde, então a gente começou a quebrar essas bolhas geográficas que existiam em São Paulo. Eu acho que o jeito como o Brasil foi evoluindo também contribuiu para bolhas geográficas maiores, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e tal, serem estouradas, Salão de Piracicaba, todos esses acontecimentos contribuíram para que a gente fosse se juntando, se encontrando, falando, e aí, como tá? Tá foda, tá, não sei o que negócio, e bolando coisas, né? Criando coisas, criando momentos de ação coordenada, tipo associações de cartunistas, coisas assim, até revistas mesmo. Acho que a Angeli começou quer que eu pare? Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Por mim, você pode fazer o seu... Eu tô aqui, juro, eu tô aqui de fã. Porque o que eu tô falando tem meio um roteirinho. Assim. Por favor, mesmo. Aí a gente... Eu acho que o Angeli ter criado o Chiclete com Banana foi o marco mais forte desse período. Assim. Eu estava na Gazeta Mercantil, Movimento Sindical, Partido Comunista, tal, não sei o quê, também juntando Glauco, Angeli, Paulo Caruso, tal. Todos esses momentos da gente nessa época tinham uma intenção de juntar os outros também, de chamar os outros. Então, foi isso.
Foi um movimento muito forte, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. E acabou privilegiando muito o humor, Sim. né? O quadrinho brasileiro não humorístico, fora do humor, extra-humor, ele ficou meio capenguinha em relação ao universo do humor, eu acho. Que existia também, né? Júlio Shimamoto. Bom, eu não vou ficar lembrando todo mundo agora, porque minha cabeça... Mas o humor de vocês era um humor muito fora do mainstream, era um humor, assim, muito cáustico, era um humor... falava muito de sexo, falava muito de drogas, falava de um submundo que a gente não via, evidentemente, nas grandes mídias. Não era visto aquilo na TV, por exemplo. Não se falava eu daquilo. acho que até um pouco mais do que no Pasquim, por exemplo, que era a nossa referência para essa coisa de humor. O Pasquim era bastante audacioso e ousado, mas a gente tinha outras fontes, que era, por exemplo, o pessoal da França, o Charlie Hebdo, o Araquiri, né, o Volinsky, aquele pessoal todo, eram estimuladores dos nossos rompantes. E também o pessoal da Califórnia, o underground americano. Então, que falava muito de drogas, né? Era drogas, sexo, cada loucura. Você olhava aquela revista e falava, quando que a gente vai conseguir publicar isso aqui? Então, eu lembro, assim, eu tô com 50 anos. Eu cresci lendo Chiclete com Banana. E eu lembro que comprar chiclete com banana na banca de revistas e às vezes era quase a sensação de eu estar comprando uma revista pornô, às vezes. Porque tinha aquelas coisas da Maratara, tinha umas histórias que eram publicadas por vocês, uns temas que eram abordados de um jeito ali muito malicioso, e isso construiu muito um humor de muita gente que era gostoso do proibido. Né? Hoje entrou num proibido de novo. Né? Mas é um proibido diferente. Aliás, isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Vocês, todos artistas, desenhistas com muito talento e também roteiristas, porque vocês criavam, escreviam e tal. Se fosse nos tempos de hoje, se vocês tivessem todos com 20 e poucos anos hoje, vocês investiriam ainda no desenho ou vocês iriam para outro tipo de arte? O que você acha? Para onde você iria? Eu ia no desenho, acho. Né? Que eu não sei fazer muito outra coisa, não. Criar histórias, Você foi roteirista de TV Pirata, TV Colosso, vários produtos de muito sucesso. São todas coisas que eu fiz a convite. Tipo, o Cláudio Paiva trouxe a gente, eu, o Glauco e a Angelita, tudo para escrever para o TV Pirata. O Perré, que convidou a gente para constituir, né, o time de roteiristas da TV Colosso. Eu fiz essas experiências todas a convite. Eu acho que foi legal, aprendi, espero ter aprendido bastante, mas eu acabei voltando assim, para o meu nicho, que é o humor impresso, assim, né? Desenhado, impresso, enfim. Mas você não pode subestimar esse teu trabalho como roteirista nesses... Imagina, pô, foi... Deixa eu subestimar um pouquinho. Não, eu não vou deixar, porque eu já disse, eu tô aqui para babar mesmo, eu tô aqui para rasgar seda, tô aqui nessa. Laerte, um outro movimento que você sempre fala sobre isso, eu sempre vejo falando sobre isso, é a sua transição de gênero. Você ainda aguenta falar sobre isso, ou você... Eu não tenho muito mais o que falar, além do que eu já falei. O que você não aguenta mais falar sobre isso? Tudo? Ou tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre isso e nunca falou? Isso não tem. Acho que eu já falei tudo que eu queria falar e que podia falar também. As pautas, né? As pautas das pessoas trans estão combinadas com pautas de várias outras questões raciais, idade, capacitismo, essas coisas todas.
E eu acho que essas coisas todas têm representantes bem competentes para que fazem um apanhado geral e vão também para as questões nacionais. Eu estou falando da Erika Hilton, da Duda Salabert, gente que não fica só na questão que caracteriza a experiência dela de vida. Eu também, eu tô aí. Para mim, a transição de gênero, a identificação com mulheres e tal foi uma coisa a mais na minha vida, assim, que me deixou muito bem, me fez muito bem, eu acho. Eu fiquei muito satisfeita com isso. Quando você começou o seu processo de transição, e eu estou falando isso porque eu sempre fui muito assim, fã, então eu comecei a ver, no início, você se identificava como crossdresser, eu cheguei a ver algumas declarações. E aí parecia para mim uma coisa meio performance artística. Eu falei assim, nossa, Laerte está indo por um caminho de... Parecia o Joaquin Phoenix quando falou que ia virar rapper, ele ficou 1 ano. Eu falei assim, nossa, para onde será que está indo? A minha pergunta para você é a seguinte, quando você começou a falar de crossdresser e que certamente pegou muita gente de surpresa, foi um processo paulatino para você também? Você foi transicionando ou desde o início você já sabia que aquilo era uma transição? Joaquin Phoenix, esse rapper? Teve uma época que ele falou, eu vou virar rapper, ele ficou 1 ano sem fazer filmes, deixou a barba crescer e na verdade era só uma performance. O fato é que para mim foi uma coisa bem paulatina, aliás, paulatina demais para o meu gosto. Assim, eu fiquei 10 anos transitando assim, sem ninguém perceber. Eu achei que isso fazia sentido para mim no início do século XXI, já com 50 e tantos anos. Aí eu demorei, por vários motivos, um monte de tempo, até 2011, para resolver, quer saber, não sou crossdresser, coisa nenhuma, eu sou mulher mesmo, não vou ter roupas masculinas, não me interessa mais ter uma identidade masculina. Pensei em mudar de nome, me chamar Sônia. Aí eu achei que não, Laerte é um investimento muito grande. É verdade, mudar essa altura do campeonato. Podia ser Arlete, né? Laerta. Tem registros de mulheres que se chamam Laerte. Dona Senhora Laerte Ramos de Oliveira, por exemplo. Então Laerte, tá ótimo. Pois é, eu fiquei assim, mas eu demorei esse tempo todo para chegar num ponto. Falei, não, é isso que eu quero, não quero outra coisa. Não quero ser parte. Porque o crossdresser tem esse negócio de ter uma existência em masculino e uma existência em femme, né? En femme. E para muita gente é conveniente isso, é importante, inclusive é um resguardo de situações sociais, familiares, tal. Mas depois, para mim não tinha muito sentido. Meus filhos todos sabiam, meus pais sabiam. Eu pensei, eu acho que eu vou em frente, porque leitores e leitoras que eu tenha não vão achar tão esquisito assim. Não acharam mesmo. Não acharam, até porque assim, eu acredito que setores, assim, seus fãs, se a gente tivesse uma pesquisa, eu imagino que a maior parte seja de pessoas progressistas, então piradinhos de um modo geral, acho que tem bastante. Sim. Então não haveria muita resistência. Bom, isso deve ter sido muito confortável para você, não? E um pouco atípico também, porque a experiência das pessoas trans no Brasil não é isso, não vai por aí, não. É bem o contrário disso. Elas são hostilizadas, expulsas, discriminadas, enxotadas e agredidas também. Né? O número de pessoas LGBT trans que morrem no Brasil é claramente mais trans do que o resto das letras. Travestis. Em família, tem alguém ainda que se confunde? Tipo, mãe, fala meu filho ou não? A mãe pode me chamar até de fio, só Você que eu vai, vou. vai. Mãe é mãe. Mãe é mãe.
Eu também sou muito flexível com isso, porque eu passei 50 anos como menino, como me apresentar, minha carreira profissional toda com a O Laerte. Aí, ô Laerte, os cartunistas, ou não sei o quê. Uma profissão que também só tinha homem. É verdade. Então, sei lá, se a pessoa der um esbarrão aqui e ali, não tem problema não. Você acha que o mercado de cartunistas está se abrindo para mulheres? Tá se abrindo a forceps. A forceps, né? Eu vou nos eventos assim, tipo a CCXP, e eu vejo muitas mulheres ali e assim, crescendo esse mercado. Começava uma coisinha, parecia o Clube do Bolinha, foi aumentando, aumentando, aumentando. Você recebe algum tipo de retorno delas? Elas veem você também como uma referência? Você acha que você quebrou certos paradigmas, inclusive ajudando as mulheres cis do mercado? Não sei, aí eu não tenho muito como dizer. Esse mercado diz respeito também ao mercado de roteiristas de humor. Então, era Clube do Bolinha mesmo. Sim. E eu acho que hoje existe bastante menina nos quadros aí. Na Folha, aquele pessoal de texto ali, Flávia Baldio. Sim, tem umas roteiristas maravilhosas. Manuela Cantuária, Kika Ramoi. Tem... a memória só, em geral. Eu tô falando das que eu conheço também. Eu acho que, eu não sei, a minha participação nisso, eu espero que tenha sido positiva, porque elas estão avançando. Eu não acho que estabilizou, que chegou num ponto maravilhoso, mas está indo. Tem uma tendência aí que é de crescimento, eu acho. Olha só, quando o nosso roteirista cansa de pensar em perguntas, ele apela para as redes sociais. Então, a gente foi até o Twitter, o X, antes dele ser bloqueado pelo Alexandre de Moraes, e a gente catou perguntas, dúvidas dos fãs sobre você, que são atreladas à expressão será que? Então, é o nosso quadro chamado Será Que? A primeira é da Juliana Fausto, e ela pergunta o seguinte: Laerte é uma das maiores pensadoras vivas. Será que ela, Laerte, ficaria chateada se eu dissesse que ela é filósofa? Você ficaria chateada? Não, eu acharia engraçado. Você acha engraçado? Você acha engraçado que as pessoas pensem em você assim, de uma maneira tão mais profunda do que roteirista, cartunista? Porque eu também penso assim. Eu acho que você é uma das maiores pensadoras. É mesmo, eu pareço isso. Não é que você parece, eu acho a tua obra muito... Mas eu acho a tua obra muito, muito consistente, muito profunda e assim, faz a gente pensar. É incrível como você, num espaço de 3 quadrinhos, faz a gente pensar e divagar sobre maravilhas ou coisas muito profundas e fazer a gente refletir. Eu fico meio impressionado com isso, porque a ideia de filosofia é uma ideia complexa para mim. Eu não consigo ler textos de filosofia. Eu já tentei várias vezes ler filósofos, ter algum tipo de... Mas eu não consigo. Eu leio orelhas, leio resumos, leio comentários de gente. Nem Butler, nem a Judith Butler eu consegui ler. Uhum. Eu li textos sobre gente que escreveu resenhas sobre o Judith Butler. Então, isso me permite fazer uma ideia bastante aproximada do que é o pensamento da Judith Butler. Pensar a Judith Butler também equivale a você ter uma referência com o moço careca francês lá, como é que chama? Foucault. Esse. Que eu nunca consegui ler. Eu já peguei o livro do Foucault e fiquei ali. Não, mas é porque Foucault, normalmente, Foucault como tentam jogar Foucault a forceps também para dentro, durante a vida universitária de quem faz humanas, às vezes é traumatizante. Eu fiz uma coisa que não é humanas nem exatas, é uma espécie de vegetal, assim, que é comunicações. Sim, eu também fiz. Aparentemente é humanas, né? Dizem. Mas a gente não tratava como humano. Então, o que tinha para ler, para estudar, para ler, sociologia, linguística, pensamento disso, pensamento daquilo,
A gente teve aula com Egon Schaden. Egon Schaden era um antropólogo que pesquisou populações indígenas durante décadas no Brasil. Um gênio, um sujeito de uma riqueza incrível. E eu só lembro que ele fumava cachimbo. Tem uma pergunta aqui da 13 Bayer, que ela pergunta aqui: o que será que a Laerte está lendo agora? O que você está lendo agora? Rubem Fonseca. Rubem Fonseca. São alguns contos dele. Como é que chama? Não sei o que, negro. Romance Negro. Um livro de contos dele. Está aí na minha mochila, inclusive. Eu não sabia que eu ia ter que ficar esperando, tomar chá de cadeira. Tudo certo. Mas não tomou chá de cadeira. Não. Ainda bem. Ó, fica aí rapidinho. Inevitável pergunta sobre drogas da TAP. Ela pergunta que ela ou ele pergunta: será que a Laerte já deu um tapa na Pantera? Nossa, eu achei que era sexo isso. Não, acho que é fumar um baseado. Eu fumei vários baseados na minha... Há muito tempo que eu não fumo baseados. Já cheirei cocaína também, tomei o Daime, como é que chama? Aquele ayahuasca? O Santo Daime. Tomei 2 vezes. E atualmente eu tomo canabidiol, que não chega a ser um grande barato, mas ajuda. Ajuda, para muita gente ajuda. Já faz um tempo, a gente falou daquela pergunta da filosofia, e voltando aqui para ela, que o seu trabalho, para muita gente, é visto como mais filosófico. E até apareceu um meme, né? Que é um meme chamado Laerte Não Entendi. Óbvio que você está familiarizada com isso. Uma pessoa que se assina como Fagotini de Geijo, ele foi mais além. Será que a Laerte desenha umas paradas nada a ver e fica se escangalhando de rir de ver as pessoas tentando entender o significado mega profundo? Não, eu não me escangalho de rir nem um pouco, com as reações que tiram as minhas palavras. Agora, eu não faço qualquer coisa mesmo. Sim, eu imagino que todas elas têm um significado. Sim, agora a raiz e o caminho desse significado é que não são uma coisa evidente. São Como poesia. Sim, às vezes eu gosto de pesar na ideia de poesia. A poesia lida com uma linguagem que tem um sentido e uma coerência fora dela e que, ao ser trazida para o campo dela, ganha outra luz, ganha outro significado, ganha conexões que não tinha lá, né? E eu acho que é isso que eu entendo como o meu trabalho dentro de quadrinhos. Assim, eu também uso elementos de uma linguagem que eu já frequentei durante décadas, assim, né? Fazer personagens, desenhar narigões, criar piadas claras, assim. Tudo isso hoje faz parte de uma tradição, de um repertório meu que eu uso de uma forma diferente, de uma forma, não sei se é mais isso ou mais aquilo, se é mais criativo ou não, mas é uma forma que me interessa muito, porque me interessa. O Gabriel, ele está indignado com esse negócio de entender ou não entender as suas tirinhas. Ele escreve o seguinte: adoro as tirinhas da Laerte, mas desde que passou o meme de falar que não se entende sempre que aparece uma das mais esotéricas, o pessoal fica inventando de tentar explicar ou reclamar. Será que tudo tem que ser decifrado, racionalizado, explicado? Veja só. É o que eu penso. Mas o volume de pessoas que querem entender alguma coisa, eu não desprezo também não. Eu não acho que está todo mundo enganado, perdendo tempo. Não, isso também faz parte da leitura de um poema. Você tenta entender. Eu lembro que nos anos da ditadura a gente lia textos ou ouvia músicas e ficava tentando achar uma mensagem cifrada ali, né? Araçá azul. É o garrasta azul. É uma Emília. É brinquedo. É o nome mais não sei o que do medo. É o garrasta azul. E não era. O araçá azul é uma frutinha que tinha numa árvore. A Betânia subia, não sei. Faz parte de uma memória do Caetano que ele usou. Acho que usou com malícia também. Sim. Porque garrasta azul é um puta nome estranho, roxo, né? Uhum. Várias pessoas, vários músicos daquela geração fizeram isso, né? Então, mas esse território de ambiguidades
é um território que enriquece as nossas relações com o mundo, com os outros, com todo mundo, com a linguagem também. A gente não está atrás de um significado só, de uma chave, né? Uma chave para decifrar. Uhum. Não é para decifrar. Além da poesia, você acabou de falar, você sempre teve um envolvimento muito forte com política. Em 74, ano que eu nasci, 50 anos atrás, você começava a sua militância produzindo material de campanha para o MDB. Vale a pena ressaltar que o MDB de 74 não era o MDB do Ricardo Nunes de hoje, né? Nem o PCB o PCB de hoje. Pois é. Me conta como é que foi isso, assim. Você é politizada desde aquela época e é politizada até hoje. A gente, assim, eu sempre me identifico muito, inclusive, com o seu posicionamento. Mas você se vê mais inserida hoje, menos inserida? Tá cansada? Não tá? Você vê esse movimento, o cenário político atual como um cenário político que dá mais ou menos esperança? Uma pessoa que me acha filósofa vai ficar meio perdida agora. Eu não sei, eu fico meio perdida. Eu me sinto cansada e perdida. Mas por quê? Pode ser sequela de Covid também. Eu tive uma Covid em 2021 e eu fiquei meio desconcentrada, assim. Mas antes eu já vinha, assim, sabe, com uma sensação de que eu estava me afastando dessa coisa chamada política. Fiz campanha, votei no Boulos no primeiro turno, né? Isso em 18. Depois, em 22, votei Lula e tal. Eu fiz campanha, eu participei, eu fiz... Você faria campanha hoje? Faria, lógico que faria, só que não faria com o mesmo ímpeto e presença. Sim. A minha presença, por exemplo, está bem comedida, está bem econômica, porque por vários motivos físicos, inclusive. Eu tenho saído pouco de casa, mas eu dou apoio, eu tenho uma ideia, tenho uma noção, sei quem apoiar e sei quem não apoiar. Mas é isso, as coisas tão diferentes também, né? Os cenários são muito diferentes. O cenário que fez com que o Lula organizasse essa chapa que conquistou o governo, e por uma margem muito pequena, assim, e da mão de quem conquistou também, são coisas todas que eu fico levando em conta o tempo inteiro. Assim, que Brasil é esse? Sabe? Não dá para a gente sair triunfal por aí, ganhamos, não sei o quê, vamos botar para fuder. Não tem como botar para fuder. É difícil, realmente. E botar para fuder significa o quê hoje em dia? Lá nos anos 80 a gente sabia, vamos constituinte, vamos organizar esse negócio, vamos discutir. Mas e hoje? Hoje a gente está com questões novas se colocando de uma maneira meio assustadora. E o que fazer nesse contexto? Como é que você está vendo a eleição municipal de São Paulo? Vamos falar do Pablo Marçal. É isso, é o Pablo Marçal. O que a gente faz com o Pablo Marçal? Ele não é político, ele não tem ideia, ele não tem projeto, ele não tem plano, ele não tem nada. Tem um teleférico e um prédio de 1 quilômetro. O que é isso? É uma grande bobagem. É louco? Não, ele é diferente de louco. E o modo como ele tem crescido nas pesquisas é assustador. Aí como é que a gente feita isso? Como é que a gente vai... Tem todas as linhas meio que já foram imaginadas, assim. Eu acho que um sujeito como ele se expõe na hora que ele é confrontado com argumentos técnicos. Não se expõe. Aí que tá. Ele não se expõe. Por quê? Porque ele fala qualquer coisa. Blá, aqui, ó, tem pra você. Sabe, ele faz isso, alguém grava, tá, não sei o quê, e vai pras redes dele. Pronto, ali na hora do debate, ele não está no debate. Ele mandou ele mesmo no lugar para ficar fazendo palhaçada. E é o que ele tem feito. E é nesse... O país está pagando por anos e anos de negligência à educação, né? Promovendo gente que nem ele
Será que é só o país? Eu não sei. Quem é o Milei, sabe? Não, o país e o mundo, né? Pois é. É o Trump. É tudo igual. Né? Então, o mundo está pagando, mas cobrança estranha é essa? Assim? Pois é, mas a gente não. Um sujeito que nem esse não triunfaria num país educado. Né? Não acho que é um país educado, é numa ordem que não existe mais. É numa organização social, num contexto e que não existe mais. O que fazer com isso, eu acho que é um grande desafio. Eu ia dizer mistério, mas é um grande desafio. Como enfrentar com isso? Tem pessoas amigos que são peremptórios. Não, tem que colocar os temas de maneira concreta e tal, e obrigar ele a ter desculpa. Não, tem lugares que você não consegue obrigar ele. Jogar xadrez com pombo. Jogar xadrez com pombo. É isso, exatamente. Você move uma peça, ele caga no tabuleiro. Isso. É muito boa essa imagem. Laerte, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vê, como é que você tem visto essas novas tecnologias? Por exemplo, inteligência artificial, não só na política, mas também no seu trabalho, nas artes. Eu me atrapalho muito. Quando as pessoas falam algoritmo na minha frente, eu já fico assim, porque eu não entendo boa parte do que eu uso. Eu uso como eu usando o carro, por exemplo, parava no posto, pedia para botar gasolina e saía. Uhum. Eu não sei como o motor funciona, eu não sei o que faz bem e o que faz mal para ele. E o computador é meio parecido com isso. O computador, redes sociais, equipamentos digitais de produção de desenho, eu sei usar. Você é muito analógica ainda ou você conseguiu ir para o digital de algum jeito? Não, para o digital eu acabei indo, mas eu ainda desenho em papel. Ah, então, isso que eu queria saber. Se você desenhava no papel ou desenhava num tablet? Eu desenho no papel ainda. Eu não sou o Paulo Caruso. O Paulo Caruso desenhava tudo, fazia aquarela, Uhum. Aí tinha que escanear aquele negócio todo pronto, assim, né? Uhum. Mas eu desenho uma boa parte em papel. Uso caneta vermelha como rascunho e Sim. aí eu filtro. Então eu não faço mais borracha, lápis, borracha. Então. Sei. Mas eu uso esse truque do vermelho filtrado. Mas fora isso, eu completo a arte e o arquivo digital no computador, com Photoshop. Mas eu apanho muito. Quando dá qualquer problema, eu grito. E ligo para o Reinaldo, meu amigo. Não, o que eu faço com isso? E ele vai lá e te ajuda. Ele vai, ele tem um equipamento que ele entra no seu computador. Ele entra remotamente, tá. É horrível isso. Você se sente invadida quando fazem isso com você? Porque fazem isso comigo também, eu me sinto invadido. Aquele coisinha andando sozinho. Você vê o mouse se mexendo sozinho, você fala assim, não entra nessa pasta, amigo, você vai se ferrar se você entrar. Não entra, não abre, você fica... Bom, a primeira, vamos mostrar aqui, é essa aqui. O rei estava vestido, sua charge que ganhou o Salão de Humor de Piracicaba em 74. É um desenho sobre a ditadura. A ditadura não se ligou nisso? Pois é, a pergunta é boa. Deve ter se ligado, mas o que valia a pena fazer? Pegar um garoto que com 30 e poucos anos, é o que eu tinha, né? Sim. Não, 20 e poucos 20 e poucos anos. Com 20 e poucos anos, pegar e fazer o quê? Torturar? Não, eu acho que a ditadura estava... Mais preocupada com outras coisas. Mais preocupada com outras coisas. Alguns anos depois disso, eles prenderam o pessoal do Pasquim, né? Sim, mas eu realmente acho, como você, eu acho que nessa época, eles já estava todo mundo com muito dinheiro no bolso, e eles estavam preocupados com outras coisas. Se fosse alguns... era Geisel já, né? Era, se fosse antes, acho que teria dado mais problema. Talvez. Vamos para a próxima? Agora, isso é a escola Pasquim, né? Sim.
40 anos depois, 2014, você voltou ao tema, o torturador se justificando pelo pau de arara. Foi errado, eu sei, mas ele estava com uma roupa muito provocante. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer, misturar dois contextos, assim, né? Um é o contexto do estuprador, né? Sim, que é aquela de culpabilizar a vítima sempre. Tava com uma roupa muito provocante e eu não tenho culpa, assim, eu fiquei de pau duro e comi. Agora, no caso, é um cara que tortura uma pessoa pela roupa que estava usando, provavelmente. É legal conectar esses dois temas, assim, de certa forma você está chamando o torturador de estuprador. Que são, que faz sentido. Faz sentido. Vamos para a terceira. Em 2003 você publicou uma tirinha com uma ficha imensa no espaço, né? E ela vem caindo, a grande ficha, em algum momento ela vai cair. 2013 foi o ano daquelas manifestações de rua que acabaram resultando em Bolsonaro. Você acha que as pessoas já entenderam? A ficha já caiu para essas pessoas ou ainda não? Ou será que a maioria das pessoas nem sabe mais o que é uma ficha? Essa dúvida que eu tinha, eu acho que o tempo se encarregou de mostrar que não faz sentido, porque as pessoas entendem a expressão a ficha vai cair sem precisar saber o que é ficha e para que ela caía. Bom, para isso, essa história, né, esse cartoon é muito amplo, né, de amplo emprego. A ficha pode ser para qualquer coisa, em qualquer momento de entender assim, meu Deus, isso é a ficha caindo, né? Sim. Mas então, menino. Vamos para a próxima, essa aqui rendeu, hein? Tiradentes prestes a ser enforcado e alguém grita, vai para Cuba. O MBL chegou a adulterar essa charge, né? Muito. E apagou o vai para Cuba e escreveu reaça, coxinha, coitado. Pois é, essa charge foi amplamente pirateada. Para todos os espectros, né? Mas eu gostei, mesmo assim. Onde eu pude, eu fiz um contrasserviço, quer dizer, o serviço de chamar a coisa original e dizer que aquilo era pirataria, tal. Mas eu acho que ela funcionou bem. E esse aqui, para terminar, um clássico seu que marcou a minha adolescência, que é o Batman no Piratas do Tietê. Vocês sabem o segredo do morcego? Aí o Batman põe o pau para fora e fala, é isso aqui no teu rego. As novas gerações não vão acreditar que isso é Laerte, mas é Laerte. Como é que você lida com esse humor de quinta série ainda, Laerte? Eu não tenho mais idade para ficar fazendo humor. Mas você tá rindo aqui. Pois é. Eu achei legal isso na época. Mas como é que eu lido da parte dos outros, quando eu vejo alguma coisa assim? Sim, e se você voltaria a essa fase? Não voltaria, mas acho que porque eu não consigo. Me falta, sei lá, tecido erétil para fazer. Mas eu gosto de. O Adão muitas vezes cai nesse regime. O Adão o tempo todo, até hoje. E eu acho demais, eu dou muita risada com ele. O Adão é incrível. O Adão é incrível. Não é? Eu acho. Ele é demais. É um fenômeno. Quando eu tô há muito tempo tentando te chamar para vir aqui. E o pessoal da produção que marcou essa entrevista contou que você não gosta de falar de si mesma. Essa timidez faz parte de uma persona? Você não se acha interessante? Eu não me acho interessante, eu não me acho relevante, eu não me acho um monte de coisas assim. Trabalhei isso na análise e não deu muito certo. Eu tô vendo, porque que chegou uma hora, eu comecei a patinar ali, eu falei para a analista, olha, que não faz sentido a gente insistir, porque não tá avançando. Agora, eu sei menos ainda falar de outras coisas. Os meus temas mais abundantes assim era questão de gênero, questões sindicais na época na época do sindical e do político e dos partidos,
Agora, eu chutava muito também. Daí eu comecei a ficar insegura do tanto que eu chutava. E eu preferia ficar, sei lá, em casa. Mas você acha que isso é uma característica comum de quem trabalha com desenho? Trabalha com roteiro? Porque eu vejo muita gente que desenha, que escreve, que tem essa natureza um pouco mais contida, tímida. É? Sim. Quem? Eu, por exemplo. Você Eu desenha? Eu desenho. não sabia que você desenhava. Pois é, não desenho que nem você, mas eu desenho. Olha só. Mas eu desenho pra mim, eu nunca publiquei. Olha só. Você é pior que eu. Sou pior que você pra algumas coisas, tá vendo? Pra falar, talvez eu seja um pouco melhor, mas pra desenhar, você é muito melhor. Eu gosto muito do nome Peçanha. Eu tinha um personagem chamado Peçanha, que era também um brutamontes. Esse nome Jura? tinha. Olha, talvez tenha vindo de lá, inconscientemente. Não, foi 3, 4 tiras só, nos anos 80. Não, Olha aí, exatamente que não. coisa maravilhosa. Peçanha tem um nome, assim, de Tem peçonha. É, uma coisa meio pau na mesa, né? É. Gostei. Agora tenho mais um motivo para me orgulhar do Peçanha. Laerte, deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre uma charge que eu vi, uma tirinha sua, que eu nunca mais encontrei, foi na época da morte do seu filho. Eu tenho 2 filhos também, não imagino o tamanho da dor que seja você perder um filho. E eu vi uma vez um quadrinho seu que era, me corrija se eu estiver enganado, era uma mão crucificada segurando um copo e uma outra segurando um comprimido. E eu nunca mais vi, eu nunca mais encontrei essa arte, não a achava, nem vasculhando as profundezas do Google. Eu quero saber de você, como foi esse momento... Como foi esse momento... Vou mandar para você. Eu quero. Como foi esse momento no teu trabalho? Para tua vida, imagino que é o pior sofrimento que alguém possa passar, mas como isso influenciou o seu trabalho? Influenciou não só o meu trabalho, como também a minha transição de gênero, a minha vivência, né, nessa área. Quando o Diogo morreu, eu achei que tinha acabado. Eu falei, não quero mais desenhar, não quero mais fazer história, não quero mais fazer nada. E durante um tempo eu fiquei nessa coisa assim, como é que eu vou viver? O que eu vou fazer agora? Banco? Trabalhar em banco? Daí eu percebi que eu podia continuar trabalhando com o que eu trabalhava, e eu vi também uma oportunidade de radicalizar um modo de trabalhar que eu vinha desenvolvendo já tinha alguns anos, que é a ideia de deixar os personagens de lado, de deixar de lado a confecção da piada para obter riso e trabalhar de um jeito diferente com as coisas. E aí eu entrei num território que dava um trabalho desgraçado, porque não tem mais personagens, não tem mais uma piada para ser contada. Então, você tem que trabalhar com coisas que não existem, né? Que tem que ser caçadas, assim. O Angeli foi por aí também. Na época, ele falou que ele se sentia como se estivesse fazendo um striptease na frente do leitor, de todo mundo. Ele também entrou, eu e ele éramos assim as 2 pessoas estranhas da Folha, as 2 tiras estranhas. Os leitores falavam, o que está acontecendo? Aí eu comecei a ir nessa linha, eu às vezes trabalhava imagens a partir do que elas me atraíam em si só, como, por exemplo, a ideia de crucificação, de mãos crucificadas, e aí eu ia elaborando a história a partir dessas coisas, desses elementos, assim. Às vezes o final da história era desconhecido para mim também, ou era um final que se apresentava por si só, como se tivesse alguém fazendo. Assim. Você acha que esse momento te ajudou entre aspas, por favor, a extravasar na sua arte? Você falou da sua transição. Você acha que aquele momento de perda foi como se você pudesse se permitir abrir uma represa
pessoal? Pois é meio estranho isso. Assim, eu entendo a dificuldade da pergunta e a dificuldade da resposta também, porque aquele momento me ajudou a radicalizar as coisas de tal forma que tornou possível uma passagem dentro da expressão gráfica do meu trabalho. Mas impediu uma transição que vinha vindo no campo de gênero, que eu já estava começando, né, comprar calcinha, comprar umas sandálias, tal, não sei o que, eu já estava começando a minha passagem por aí. Mas, nesse momento, eu bloqueei tudo isso, deixei dormindo lá debaixo do tapete, dentro da gaveta, ou sei lá onde, armário. E fui trabalhar só com a transição gráfica. Não sei, aí é como cada um também lida com as coisas, né? Eu achei que fazia sentido, mas eu não me coloquei assim, missões, sabe? Não, se alguma coisa importa é fazer o que eu tenho a fazer da maneira mais verdadeira possível. Eu não formulei isso. Uhum. Eu fui meio onde meu instinto guiou, assim. E onde a Folha aguentou também, a Folha de São Paulo aguentou o tranco, assim, eu sou bem grata por isso. Você passou por esse processo depressivo e você chegou a declarar que você parou de gostar de música. Pois é, essa é outra. E parou mesmo, você conseguiu voltar ou você ainda... Eu não estou nem tentando voltar, assim, eu estou achando as coisas. Eu diria a você que se você por acaso tentar, tenta com músicas do passado. As do presente não tão legais para você tentar investir. É mesmo? É. Poxa. Depois que inventaram um negócio chamado autotune. Pois é, toda essa parte me parece assim um problema estranho, assim, um problema como se fosse num outro país, sabe? Eu fico vendo as pessoas lidarem com música, ou compondo, ou criando, ou ficando indignadas, mas me parece que é como uma coisa que não me diz respeito, assim. E é estranho, eu gostava de música. Eu acho que tem algum neurotransmissor que ficou... Danificado. acho que sim. Eu abri o programa falando de você, rasgando seda, e a gente falou também do seu processo de transição. E você é uma mulher que se identifica como pai e avô. E avô. Como é que é uma mulher desempenhar esses papéis masculinos? Não é sopa? É mesmo? É fácil? Eu acho. Quando eu expliquei para os meus filhos, eu expliquei em duas etapas. Assim, uma vez, a primeira etapa eu cheguei para eles e falei que eu gostava de transar com homens também. Eu era tecnicamente bissexual. E eles falaram, beleza, não sei o quê. A segunda etapa foi dizer que não foi pensado, não, é porque as coisas se colocaram assim. Que eu gostava de me vestir com roupas femininas. E aí eles falaram, vai lá, pai. Você vai botar peito também? Eu estou pensando. Então ficou... Mas eles muito abertos, assim, tudo filho... O quê? Já estava já eram jovens, né? Sim. Aí é mais fácil, inclusive. Eu acho. Não teve... Meu pai e minha mãe. Meu pai ficou meio assim... Mas a minha mãe falou, eu tenho um vestido que eu acho que você vai gostar. Era um pretinho, eu de fato gostei. Engraçado isso, porque a gente às vezes demora para tomar decisões grandes na vida por receio das reações de amigos próximos, familiares, etc. E às vezes as reações são as mais tranquilas possíveis. Eu acho que sim. Eu abri esse assunto com uma entrevista que eu dei para o Antenori, para o Armando Antenori, na Bravo. Uhum. Ele perguntou, essa unha que eu estava com unha feita e brinco. Essa unha, esse brinco, assim, tem alguma conexão? Alguma coisa que a gente não está sabendo? E eu falei, tem. Eu ando me vestindo com coisas femininas e tal, e praticando o que se chama de crossdressing. E ele falou, pode botar mesmo, porque isso vai causar um certo furor. E eu pensei, falei, pode botar. E causou. Foi mais do que eu pensava. Pois é. Laerte, para terminar, eu sempre que trago um convidado ou uma convidada aqui, eu peço para
contar algo que nunca contou antes. Que horror! É isso que eu espero de você agora. Ai, ai, ai. Em que campo do conhecimento? O que for mais chocante pra gente. Não sei se vai ser chocante para vocês, é chocante para mim. Eram assim ali os anos 80. A gente já tinha criado a Oboré, trabalhava com imprensa sindical, e eu estava assim, a mil nesse mundo sindical, trabalhadores, não sei o quê, direitos trabalhistas, os patrões, o pimba. E essa era uma parte minha que vivia de dia. Durante as tardes eu trabalhava na Oboré, fazia jornal sindical, cartoons, história em quadrinho, desenho e tal. E à noite eu trabalhava na Gazeta Mercantil, que é um jornal para empresários. Eu fazia charges, caricaturas e coisas assim. E um dia soube-se, a Gazeta era no quarto andar, num outro departamento da Gazeta Mercantil, soube-se que uma menina tinha ficado super magoada e abalada porque um chefe hostilizou ela. Não era assédio sexual, não, era brutalidade mesmo, era só burra. Eu não soube direito o que foi, mas aí eu quis bancar sindicalista no meu terreiro, né? Uhum. E botei no mural uma coisa anônima. Tem um chefe lá que abusa do isso aqui, papai, vamos ver. Isso não pode voltar a acontecer, mas anônimo. Bom, isso foi uma merda. A menina ficou chateada, foi porque ela não tinha intenção de levar isso para denúncia. O cara ficou querendo saber quem foi que escreveu essa merda, não sei o quê, virou um zum. Eu assustei pra caralho. E aí eu fui falar com o meu amigo, meu Sérgio Gomes. Sérgio, eu tô meio cagando aqui nas calças porque eu fiz isso e aquilo. Aí o Sérgio falou, bom, agora você descobriu o que é ser pelego. E é isso, é a pessoa que faz uma coisa no lugar do trabalhador, Exatamente. em vez do trabalhador. E eu falei, E isso eu nunca tinha contado para ninguém. Só o Sérgio que sabe. Agora todo mundo sabe. Agora fudeu. Mas a Gazeta fechou. Tá tudo certo. Laerte, muito, muito, muito obrigado. Fã, eu quero aquela tirinha que eu vou enquadrar. Eu vou mandar. Vou mandar pra você. Obrigado. Obrigada eu. E se você também gostou, fica com a gente para toda semana aqui no Alt-Tab, sempre um convidado ou uma convidada que nem a Laerte aqui, de garbo e elegância. E semana que vem a gente volta. Wow.